Sabe quando a gente pensa na figura de um juiz, o que vem à cabeça? Provavelmente alguém de toga com um martelo na mão. Mas o que será que existe por trás dessa imagem? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na jornada de um magistrado aqui no Brasil, deixando os clichês de lado para entender de verdade quais são os seus poderes e, claro, as suas enormes responsabilidades. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Qual é a real natureza do trabalho de um juiz? O que de fato acontece por trás das portas dos tribunais, no meio daquelas pilhas de processos? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. E para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente começa com o ideal, a missão social. Depois, a gente cai na realidade, na prática do dia a dia e da carreira. Na sequência, vamos ver como essa função está sempre mudando com novas regras. E para fechar, vamos falar sobre o peso da toga, ou seja, os desafios gigantescos que eles enfrentam. Vamos lá, começando pela base de tudo, a missão social. Antes mesmo de falar de despacho, de sentença, é fundamental a gente entender qual é o propósito maior de um juiz na nossa sociedade. O que a Constituição espera dele, afinal. Olha, a figura do juiz mudou, e mudou muito. Antigamente, lá na época da Revolução Francesa, a ideia era que o juiz fosse só a boca da lei, ou seja, ele aplicava o que estava escrito, de forma quase mecânica, sem questionar. Hoje, num Estado constitucional como o nosso, o jogo é completamente outro. O juiz não só aplica a lei, mas ele tem o dever de ser um guardião ativo da Constituição, garantindo que nenhuma lei passe por cima dos nossos valores mais importantes. E é exatamente por isso que as funções de um juiz hoje são tão mais complexas. Não se trata só de resolver uma briga entre vizinhos. Um juiz é, na verdade, um dos pilares da democracia. Ele tem a responsabilidade de controlar se as leis criadas pelo Congresso são válidas, de proteger os direitos básicos de cada um de nós e de garantir que o próprio Estado jogue dentro das regras do jogo democrático. E essa citação da juíza Oriana Pisque, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. O grande desafio é exatamente esse, não deixar que a pressão do dia-a-dia transforme pessoas em meros números de processo. É preciso resistir a essa justiça de papel e fazer uma reflexão profunda sobre as vidas e os valores que estão em jogo em cada decisão. Isso mostra a dimensão humana, a alma da magistratura. Ok, mas como é que essa missão tão nobre se transforma em trabalho prático, no dia-a-dia? Vamos sair um pouco do campo das ideias e entrar de vez nos tribunais para entender a rotina de um juiz. Basicamente, o trabalho do juiz em um processo se divide em 3 atos principais. Pensa assim, os despachos são como o óleo nas engrenagens, são pequenas ordens para fazer o processo andar. As decisões interlocutórias já são mais importantes. Elas resolvem questões urgentes no meio do caminho, mas ainda não encerram o caso. E, finalmente, a sentença. Bom, essa é a grande decisão, o ato final que coloca um ponto final na discussão naquela instância. Muita gente acha que passar naquele concurso dificílimo para juiz é o fim da linha, né? Mas a verdade é que é só o começo de uma jornada longa e bem complexa. Vamos ver agora como a carreira de um magistrado se desenvolve. A carreira começa como juiz substituto. Essa é uma fase, digamos, de muita ralação e aprendizado. O juiz substituto não tem um lugar fixo. Ele vai para onde precisam dele, cobrir férias, ajudar em varas que estão com muito trabalho. Com o tempo, ele é promovido e se torna juiz titular. Aí sim, é aqui que o magistrado ganha uma casa, um endereço fixo. Ele assume o comando de uma vara específica e passa a ter total autonomia para geri-la. E claro, o direito não é algo parado no tempo, né? Ele está sempre evoluindo. E com essa evolução, surgem novos sistemas e novas responsabilidades que estão mudando completamente a forma como um juiz atua. Uma das mudanças mais impactantes e que gera bastante debate é a criação do juiz das garantias. A ideia por trás disso é bem simples e muito poderosa. Tentar garantir o máximo de imparcialidade no processo criminal. Como? Separando totalmente a função de quem supervisiona a investigação da função de quem vai de facto julgar o caso. E como isso funciona na prática? Um juiz, o das garantias, atua só na fase de investigação. Ele autoriza uma busca, uma quebra de sigilo, protegendo os direitos do investigado. Quando essa fase acaba e a acusação é formalizada, esse juiz sai de cena. O processo vai para um segundo juiz, alguém que nunca teve contato com o caso antes, e é essa pessoa que vai conduzir o julgamento. A lógica é evitar qualquer tipo de pré-julgamento.
Mas olha, as novidades não param na área criminal, não. No processo civil, a gente está vendo nascer uma mentalidade completamente nova, a do juiz que colabora com as partes, em vez de ser só um espectador distante da batalha judicial. Esse modelo cooperativo traz novos deveres para o juiz. Ele agora precisa dialogar mais. Se um argumento não ficou claro, ele tem que pedir esclarecimento. Antes de tomar uma decisão importante, ele deve consultar as partes para evitar as famosas decisões surpresa. Ele também avisa sobre erros no processo e até ajuda as partes a superarem dificuldades. É uma mudança de cultura, com foco em construir uma decisão justa com a ajuda de todos. Para terminar, a gente precisa falar de uma coisa muito séria. Ser juiz não é só uma questão de poder ou de prestígio. Aquela toga carrega um peso enorme, com desafios profissionais e até pessoais que são gigantescos. A realidade de um juiz hoje envolve uma carga de trabalho que é, muitas vezes, desumana, e isso, obviamente, afeta a qualidade e a velocidade da justiça. Existe também uma pressão externa constante, seja da sociedade ou da política, especialmente em casos de grande visibilidade. E não para por aí. O direito muda todo santo dia, o que exige um compromisso de estudar para o resto da vida. E para os juízes titulares, ainda tem o fardo de ser um administrador, de gerenciar equipas e debater metas. E depois de tudo isso, a gente termina com uma reflexão. Fica claro que o papel do juiz deixou de ser simples e se tornou algo muito mais complexo, ativo e exigente. E isso nos leva a perguntar: se nós esperamos tanto dos nossos juízes, o que a sociedade precisa oferecer em troca? Que tipo de estrutura, de apoio e de compreensão são necessários para que eles possam entregar a justiça que todos nós queremos? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o futuro do nosso sistema de justiça.